Olá, caros alunos. Nós sabemos que todo conhecimento passa por uma evolução histórica que nos situa no tempo e no espaço e nos mostra o quanto que nós podemos construir, modificar, aprender, enfim, o quanto a gente pode evoluir através dos tempos, né? Nós podemos traçar a história da ciência de várias maneiras. Podemos, por exemplo, apresentar os principais nomes que fizeram o seu progresso. Nós podemos destacar os trabalhos e os livros mais importantes, estudando o progresso das teorias científicas. Nós podemos apontar as principais invenções técnicas, abordando a história dos métodos científicos. Nós podemos ressaltar o contexto social, o contexto econômico das descobertas, da ciência, né? Enfim, várias são as maneiras que a gente tem para vislumbrar os progressos da ciência. Aqui hoje, retomando um pouco o que nós já vimos em filosofia da ciência, nós vamos fazer uma síntese dos acontecimentos ao longo da evolução humana que fizeram parte da ciência. Mas é importante a gente ressaltar que aconteceu muito mais do que nós vamos ver aqui, de maneira bastante resumida. Em primeiro lugar, como eu já disse em outras aulas, até o século XVII, nós não tínhamos assim uma separação entre filosofia e ciência. Os filósofos gregos, ao buscar Arqué, por exemplo, né, o princípio universal, eles estavam fazendo o quê? O mesmo que uma investigação científica, né? Era uma investigação filosófica e científica ao mesmo tempo, né? Eles avaliavam o mundo, a physis, né, que era a natureza, né? Daí que vem a palavra physis. A ciência moderna, num certo sentido, ainda procura compreender o que é o universal, ou seja, procura uma abordagem completa da realidade. Então, o que muda? O que muda é a maneira como que cada um vai entender como chegar a esse conhecimento. Ou seja, como que a filosofia entende que a gente vai chegar a esse conhecimento e como que a ciência entende como chega a esse conhecimento. E talvez até mesmo aquela pretensão de buscar essa verdade, né? De chegar a essa verdade, né? A filosofia ela fica mais presa à indagação. Nós vamos começar do início. Para Aristóteles, por exemplo, como nós já vimos nas aulas de filosofia, para chegarmos a esse conhecimento do universal, nós precisamos conhecer o quê? As quatro causas, que eram a formal, a material, a eficiente e a final, né? Eu não vou falar aqui porque eu já falei em outra aula. Ou seja, essa visão hoje daria uma dimensão bem metafísica, né? Esse conhecimento da realidade, porque ele possui uma natureza qualitativa. Quando que vai mudar isso? Com Galileu Galilei. A partir de Galileu Galilei, nós tivemos uma matematização do mundo, ou seja, a matemática que vai reger tudo. A ciência ela passou a se guiar por um procedimento mais específico, experimental, ou seja, por um enfoque que é quantitativo, né, como a matemática. Outra mudança importante também é a substituição do caráter contemplativo da ciência antiga, que era igual à filosofia, um saber, pelo caráter operativo, que tem mais a ver com uma certa utilidade da ciência, né, na transformação da natureza, o domínio da natureza, o homem como o ser que vai dominar todo o conhecimento. Evidentemente, quando a gente faz esse recorte, a gente não pode esquecer que nós já tínhamos alguns casos na ciência antiga que a gente tem essas características, que já apresentavam-se essas características na antiguidade. Por exemplo, na medicina. Na medicina nós encontramos na Babilônia as primeiras cirurgias. Então você já tem um conhecimento prático, né, aplicando o conhecimento científico no sentido prático. Os egípcios eles usavam uma grande variedade de remédios, incluindo o ópio, né? Os indianos, eles realizavam cirurgias no nariz, nós temos registros disso, né? Na China, nós temos o uso da acupuntura já naquela época. Além disso, na Grécia, a gente tem a partir de Hipócrates ali no século V a.C., né? Hipócrates, para quem não sabe, ele é considerado o pai da medicina, né? Nós temos ali a partir de Hipócrates uma crítica às causas apontadas para as doenças e mortes, porque eles traziam sempre explicações sobrenaturais, então superstições, aspectos sagrados. Então ele vai trazer um momento em que a medicina vai começar a ser vista como um prisma científico, ou seja, não buscando explicações sobrenaturais, mas explicações na própria física, na própria natureza, né? Por volta de 180 d.C., Galeno ele vai resumir e sistematizar o pensamento médico da antiguidade. Então você já tem ali, mesmo antes do século XVII, nós já temos esse tipo de pensamento assim, mais prático da ciência. Ok, dito isso, vamos pensar a ciência a partir do século XVII, que foi quando ela realmente se tornou autônoma em relação à filosofia. Em primeiro lugar,
nesse momento que vão se desenvolver a física, a química e a biologia, formando o que a gente hoje denomina de ciências naturais. E é importante a gente ressaltar aqui que o método das ciências naturais é um método explicativo. O que significa isso? Ele tenta explicar pelas causas, né? Nesse sentido, existe uma grande valorização da causalidade, que seria aquela ideia de causa e efeito, né? Você tem uma causa e um efeito, os dois estão interligados. O positivismo, que também nós já abordamos em uma aula anterior, ele vai se valer dessa ideia e vai dar, inclusive, status à ciência como um saber incontestável, né? Que ainda está contaminando o nosso pensamento hoje, né? Quantas vezes a gente vê, está cientificamente comprovado que qualquer coisa que você disser, todo mundo acredita, né? Inclusive, Auguste Comte, ele vai tentar aplicar esse método do positivismo até mesmo à sociologia. Existem várias críticas a isso, né, que mostram a necessidade de a gente pensar, por exemplo, as ciências humanas de uma forma bem particular, peculiar, né, substituindo essa ideia de explicação, que seria essa ideia de causalidade, pela ideia de compreensão. Ou seja, a gente pensar o ser humano, a gente tem que pensar de uma forma diferente do que pensa as coisas, a natureza. Entre essas críticas, nós temos Dilthey, né, na filosofia e o Max Weber na sociologia. Agora, nos séculos XIX e no século XX, nós vamos ter as conhecidas revoluções científicas. Vamos falar aqui das mais famosas, porque, como eu disse, é muita coisa para falar, né? Todos conhecem aquele debate entre criacionismo e evolucionismo, né? Com Charles Darwin, a gente viu que esse debate vai ganhar uma proporção muito grande, né? Ao dizer, por exemplo, que o ser humano ele é fruto de uma evolução, Darwin, ele fez com que a gente perdesse aquele estatuto de centro do mundo, né? O ser humano seria o rei, né? O ser criado, a imagem e semelhança de Deus, né? Então o ser humano perdeu esse estatuto, né? E lançou também uma ideia de que haveria uma história no mundo natural, né? Uma história evolutiva no mundo natural, né? Outro grande avanço, né, que inclusive influencia até hoje as pesquisas científicas na área da genética, foi do monge, né, Mendel. Né? Mendel vai descobrir e identificar os cromossomos e os genes e vai estabelecer um certo tipo de lei de hereditariedade, ou seja, ele vai verificar que existem mais ou menos registros, né, genéticos que vão determinar como que os seres vivos serão ao longo de toda a vida. Na área da matemática, vieram à tona as geometrias não euclidianas na Rússia, na Hungria e na Alemanha, né? E eles não tinham comunicação entre si, não. Até aquele momento, a matemática ela se guiava pelos axiomas da geometria clássica, que era de Euclides. Euclides, para quem não sabe, ele viveu 300 anos antes de Cristo. E esses axiomas de Euclides eram aplicados a todas as situações. E naquele momento ali, com as geometrias não euclidianas, elas serviam só como ponto de partida, né, para pensar o espaço em geral. Porque nós começamos a pensar o espaço plano e o espaço em geral de formas distintas. E ligado a isso, nós também temos vários avanços na física, né? A física até aquele momento, assim como a matemática, se guiava pela física de Newton. Eram aplicadas a várias ramificações da física. Inclusive, por exemplo, termodinâmica aplicava isso, a ótica aplicava essa ideia, a acústica. Nós sabemos que a base da física newtoniana é espaço e tempo, né? E essa concepção acabou também sendo restringida com as formulações, por exemplo, de Albert Einstein, com a teoria da relatividade em 1905, e em 1907 com a formulação do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Tem a ver com a questão da posição de um elétron. Se quem tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha lá. Ou seja, a ciência começou a se questionar sobre as suas próprias teorias, né? Então, no século XX, a física ela passou a lidar com dois grandes níveis de observação, que seria um nível que seria o campo dos valores e grandezas que seriam verificáveis na experiência cotidiana, né, que aí vai empregar, lógico, a física clássica, a física de Newton, né, você pode averiguar com certeza, aplicando a ideia de causalidade, e nós vamos ter também o campo dos valores e das grandezas envolvidos nos fenômenos microscópicos, que seriam aqueles atômicos, nucleares, subnucleares, que seriam o campo da física quântica, e também aqueles fenômenos astronômicos, né, que empregam a teoria da relatividade de Einstein, né? Então, veja bem, então a ciência ela vai ter várias modificações, principalmente no século XX. E essas descobertas vão abalar aquele mecanismo das ciências que davam certeza absoluta na relação de causalidade, aquela ideia de causa e efeito, a ideia de que você consegue prever todas as situações a partir da ciência. Nem sempre, né? A gente está vendo isso hoje, por exemplo, até mesmo através dessa pandemia, né? Como que é tão difícil a gente chegar a uma conclusão, né?
Paradoxalmente, o intenso desenvolvimento da ciência no século XX, então, vai acabar abalando a crença do ser humano num universo que seria regido por leis e passível de ser conhecido em seus mínimos detalhes. Então, ao contrário disso, a gente vai ter o quê? O progresso científico do século passado vai levar o ser humano a perceber que ele só pode compreender o mundo em que vive pelas leis da probabilidade, ou seja, por meio de aproximações que, em geral, são passíveis de erro. Né? A ciência ela passou a conviver com a ideia de que o acaso desempenha um papel primordial no universo, assim como no próprio ser humano. Então você vai ter aí essa ideia de que existe uma possibilidade de chegar ao conhecimento, mas você não tem uma certeza de que você vai ter todas as probabilidades comprovadas. Né? Nesse sentido, nós podemos dizer que a ciência ela voltou a se aproximar da filosofia por trazer a indagação ao seu território. Então, basicamente, era sobre isso que eu queria falar nessa aula. Só uma passagem bem rápida na história da ciência. Né? Tem muito mais coisas, né? Então não vou entrar nessa aula. Na próxima aula eu vou querer falar um pouquinho de algumas coisas práticas. Por exemplo, os tipos de pesquisa científica, as partes de um projeto de pesquisa. Então, aí eu vou fechar essa série de metodologia de pesquisa. Se alguém tiver dúvida e que achar que deve gravar algum outro vídeo especificamente sobre metodologia científica ou de pesquisa, deixe nos comentários desta aula ou na próxima aula e a gente grava. Mas a princípio eu fecho na próxima aula a metodologia de pesquisa. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.